E se eu te dissesse que o futuro da Venezuela já está escrito em 3 versões diferentes? Uma ditadura de Nicolás Maduro que se adapta e sobrevive, uma intervenção estrangeira que vem dos Estados Unidos que promete reconstrução e uma virada que pode transformar o país ou mergulhá-lo ainda mais no caos. A Venezuela está em um ponto de virada e o destino econômico do país depende de quem assumir o controle: Maduro, os Estados Unidos ou a oposição ao governo da Venezuela. Olha só esses números. Desde 2013, a economia venezuelana encolheu 88% até a pandemia. E mesmo após, a sua economia nunca se recuperou aos níveis anteriores. É o equivalente a apagar décadas de desenvolvimento em menos de 10 anos. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país, quase 1/4 da população. E apesar de ter as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela hoje é um dos países mais pobres das Américas. A inflação chegou a ultrapassar 1.000.000%. O Bolívar praticamente deixou de existir. Mas aqui está a questão. A Venezuela não está morta, ela está em disputa. E dependendo de quem vencer essa disputa, o país pode seguir 3 caminhos completamente diferentes. Cada um desses caminhos tem exemplos históricos concretos, riscos calculáveis e consequências previsíveis para os próximos 10 anos. Vamos entender o equilíbrio de poder atual. 3 forças principais disputam o controle do futuro venezuelano, e cada uma delas tem motivações, recursos e estratégias distintas. Primeiro, Maduro. Ele consolidou o regime, enfraqueceu a oposição através de perseguições políticas, prisões arbitrárias e controle total das instituições. Sobreviveu a sanções internacionais que deveriam ter derrubado o governo e começou a implementar mudanças econômicas discretas que estão impedindo o colapso total. A economia está parcialmente dolarizada. Pequenas empresas privadas voltaram a operar em setores como alimentação, tecnologia e serviços. A produção de petróleo, que havia caído para 400 mil barris por dia em 2020, subiu para cerca de 900 mil barris em 2025. Ainda longe dos 3 milhões do auge, mas é uma recuperação significativa que mostra a capacidade de adaptação do regime. Os Estados Unidos flexibilizaram sanções para a Chevron, permitindo que a empresa americana volte a operar campos petrolíferos venezuelanos. China e Rússia continuam comprando petróleo venezuelano, oferecendo linha de crédito e apoio político. Maduro aprendeu a jogar o jogo geopolítico. Ele oferece energia para quem precisa e recebe apoio político em troca. Irã e Turquia também entraram nessa equação como parceiros comerciais e estratégicos. Segundo o ator, os Estados Unidos. Washington nunca desistiu de recuperar influência sobre a Venezuela. O país fica a poucas horas de voo da Flórida. Tem petróleo estratégico num momento em que a segurança energética voltou a ser prioridade global. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil, investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Para os Estados Unidos, uma Venezuela estável e aliada é uma questão de segurança energética e geopolítica. Além disso, há a pressão da comunidade venezuelana na Flórida, um estado decisivo nas eleições americanas. E terceiro, a oposição do governo de Maduro, agora em posse de Maria Corina Machado, atual líder da oposição liberal. Ela representa a esperança de uma transição democrática, mas está impedida judicialmente de concorrer a cargos públicos. Mesmo assim, mobiliza milhões nas ruas e se tornou o símbolo de uma Venezuela pós-Maduro. Seu discurso combina liberalismo econômico com defesa da democracia, atraindo tanto empresários quanto setores populares cansados do chavismo. O que estamos vendo hoje é um capitalismo de sobrevivência. A economia está aberta, mas sob controle estatal. Há investimento privado, mas limitado a setores específicos e sempre sob vigilância do regime. Há dolarização, mas sem política monetária clara ou reservas internacionais suficientes. É uma contradição que funciona no curto prazo, mas não resolve os problemas estruturais da economia venezuelana. Agora, vamos aos 3 cenários possíveis, cada um deles baseado em lógica econômica e exemplos históricos reais. Vamos analisar o que aconteceria com investimento, emprego, inflação
educação e qualidade de vida em cada um desses futuros. Vamos começar pelo cenário mais provável. Maduro continua no poder. O que acontece com a economia? A resposta é uma recuperação controlada, lenta e desigual. É o cenário menos dramático, mas também o menos transformador. O Fundo Monetário Internacional estima que, se o preço do petróleo se mantiver alto, a Venezuela pode crescer em média 3% ao ano até 2030. Parece pouco, mas depois de uma década de queda livre, seria um alívio. Esse crescimento viria principalmente da recuperação da produção petrolífera e da continuidade da dolarização informal. O problema é que esse crescimento é concentrado. Quem se beneficia? Elites ligadas ao governo, militares que controlam setores estratégicos da economia, empresários próximos ao regime que conseguem licenças e contratos. O resto da população continua pobre, dependendo de remessas de parentes no exterior. A inflação desacelera, mas sem reformas fiscais reais, o poder de compra segue baixo. Salários públicos continuam miseráveis, forçando profissionais qualificados a buscar trabalhos informais ou emigrar. Esse modelo já existe. Chama-se Síria, um regime autoritário que sobrevive via petróleo, elite fiel e repressão. Não há abertura política, não há reinvestimento produtivo de longo prazo, não há diversificação econômica, apenas sobrevida econômica. O país funciona, mas não prospera. Sob Maduro, a Venezuela não volta a ser uma potência, mas também não colapsa de vez. Ela vira um estado petrolífero de médio porte, isolado diplomaticamente, mas economicamente funcional o suficiente para manter o regime no poder. E se os Estados Unidos decidirem intervir, seja por pressão política, seja por uma ruptura institucional violenta, seja por uma crise humanitária que force uma ação internacional, aqui a história nos dá dois exemplos opostos que mostram o risco dessa estratégia. Primeiro, Panamá. Em 1989, os Estados Unidos derrubaram o ditador Manuel Noriega através da Operação Justa Causa. Houve caos no curto prazo, com confrontos militares e instabilidade, mas logo depois começou a reconstrução. Capital estrangeiro entrou massivamente, investimentos em infraestrutura, estabilidade institucional com supervisão americana. Resultado? Hoje o Panamá tem um PIB per capita de 18 mil dólares, quase 6 vezes o da Venezuela. É um dos países mais estáveis e prósperos da América Latina, com uma economia diversificada que vai muito além do canal. Mas também existe o outro lado da moeda, um exemplo que assombra qualquer discussão sobre intervenção militar. Iraque. Os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein em 2003, prometendo democracia e reconstrução rápida. O que veio depois? Destruição do Estado, guerra civil sectária, milícias armadas disputando territórios, caos prolongado que durou mais de uma década e custou centenas de milhares de vidas. A Venezuela tem um risco parecido, talvez até maior. Se o regime cair de forma abrupta, sem transição negociada, o vácuo de poder pode gerar confrontos entre facções militares, grupos ligados ao narcotráfico que operam na fronteira com a Colômbia e forças regionais com interesses conflitantes. O país possui grupos armados irregulares, guerrilhas colombianas operando em território venezuelano e uma estrutura militar fragmentada. Os Estados Unidos só interviriam se houvesse uma ameaça direta à segurança regional, como uma crise migratória incontrolável ou se vissem uma oportunidade clara de reconstrução rápida com baixo custo político. Não é uma questão de idealismo, é geopolítica pura. Terceiro cenário, Maria Corina Machado assume o poder. Como? Ou por eleições livres após um colapso do regime, ou por uma transição negociada com setores moderados das Forças Armadas, ou por pressão internacional, combinada com os Estados Unidos. O que ela representa? Abertura econômica total, reformas liberais profundas, reconstrução institucional do zero. O modelo aqui é o Chile, entre 1980 e 2000. O Chile implementou reformas de livre mercado, controle rigoroso de gastos públicos, abertura ao investimento estrangeiro sem restrições e estabilidade monetária com Banco Central independente. Resultado? Em 15 anos, o PIB chileno dobrou. A pobreza caiu de 40% para 8%. O país se tornou referência econômica na América Latina, atraindo investimentos e construindo uma classe média sólida. Maria Corina propõe algo semelhante para a Venezuela: privatização parcial da PDVSA, mantendo controle estratégico, mas permitindo gestão eficiente
fim de subsídios insustentáveis que drenam recursos públicos, criação de uma nova moeda indexada ao dólar para controlar a inflação e abertura total ao capital estrangeiro em todos os setores da economia. Além disso, propõe reformas trabalhistas, modernização do sistema tributário e independência do judiciário. Se der certo, a Venezuela pode crescer de forma sustentável e diversificada nos próximos 15 anos. Se der errado, o país mergulha em conflito interno que torna qualquer recuperação econômica impossível. Então, qual desses três caminhos é o melhor? A verdade é que nenhum deles funciona sem duas coisas fundamentais: segurança jurídica e diversificação econômica. Sem essas bases, qualquer cenário é instável. A Venezuela ainda depende de 95% de suas exportações vindas do petróleo. Isso significa que a economia inteira está refém de um único commodity. Se o preço cair abaixo de $60 o barril, qualquer um desses cenários desmorona. Se a transição energética global acelerar, reduzindo a demanda por petróleo, a Venezuela perde sua principal fonte de receita e barganha internacional. O destino da Venezuela não depende de quem fala mais alto, nem de quem tem mais apoio popular. Depende de quem conseguir transformar petróleo em prosperidade real, diversificar a economia, reconstruir instituições e criar um ambiente onde investidores confiem e pessoas queiram ficar. Enquanto isso não acontecer, o país continuará numa disputa entre três futuros possíveis. E nenhum deles é garantido. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.